estamos dando início a mais um programa Comendo Bem de Sol a Sol, aqui no canal Até Agora. E hoje, eu e Adelaide Rego vamos conversar sobre um tema extremamente interessante. Na realidade, a Adelaide é que vai falar, né? Como vocês sabem, a Adelaide Rego não é apenas uma grande mexicuca, não é apenas uma artista da gastronomia. Ela também é uma profunda conhecedora da natureza dos alimentos. A Adelaide Rego, ela é nutricionista, foi presidente do Conselho Regional de Nutrição, fez parte do Conselho Nacional, Conselho Federal de Nutricionistas e, portanto, ela está habilitada a falar não só das comidas pelo lado de dentro, mas também pelo lado de fora e vice-versa. E hoje nós vamos falar sobre um tema importante. Nós sabemos que existem algumas comidas que são... Não, tem que tomar café como um rei, tem que almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Enfim, a gente vai conversar sobre essas coisas. E eu queria, Adelaide, que você começasse essa nossa conversa falando exatamente sobre isso. Porque existe aquele provérbio popular de que as pessoas deveriam comer como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Pô, o que é que existe de De realidade, de verdade. verdade nisso? Certo. Alexandre, veja só, o que a gente tem que falar primeiro é de que o importante é a pessoa ter uma alimentação saudável. Agora, lógico, veja só, você passa em torno de 8 a 10 horas dormindo, não é? Tá certo que você está em repouso, mas os seus órgãos estão trabalhando e você está gastando energia. O metabolismo basal, ele fica em torno de 1.000 a 1.200 calorias. Veja como é grande para você fazer todos os órgãos funcionarem. Veja o gasto de energia que é, né? Então, dito isso, uma vez que você passou tanto tempo sem se alimentar, é muito importante que pela manhã você tenha uma alimentação substanciosa, não é? Em todas as refeições é importante que você tenha alimentos dos três grupos chamados de macronutrientes, os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Agora, você tem que saber escolher as melhores fontes dentro desses macronutrientes, né? Então, em relação aos carboidratos, os carboidratos mais complexos, né? Como existe na batata doce, na banana comprida, no inhame, né? Na macaxeira, né? A gordura, uma gordura que seja insaturada e não saturada, né? Então, queijo, né? Queijo branco, não é? O leite que seja de preferência o desnatado, não é? Os embutidos a gente deve evitar sempre, porque eles são fonte de proteína, mas não é uma boa fonte, porque eles trazem muitos conservantes, não é? Pode ser ovo, a maioria come ovo pela manhã e é uma fonte de proteína excelente. O aminograma do ovo é considerado o padrão, não é? O, e também as gorduras, como eu falei, né, de preferência uma gordura, né, que esteja dentro de um alimento que não tem gordura saturada, tá? Então, pela manhã, você tem que fazer uma refeição bem substanciosa, principalmente porque você vai fazer atividades, né? Ou você vai trabalhar fora de casa, ou você vai trabalhar dentro de casa, como uma patroa, né? A dona de casa que fica em casa, ela vai fazer atividades, não é? Talvez ela vá até caminhar antes, fazer um pilates ou fazer uma academia, não é? Então ela também precisa estar bem alimentada, não é? Quando você chega no almoço, a refeição mais completa é o almoço. Então é importante que tenha também, além desses grupos aí, verduras, né? Verdura crua, verdura cozida, no café da manhã também ter frutas, não é? E de preferência que tenha fibras, porque a gente tem que comer fibras durante o dia, não é? Para fazer o intestino funcionar melhor, não é? E à noite é um horário em que você vai ficar mais sem atividade, ou você vai ler, ou você vai ver um filme em casa, então você vai ficar mais é, fazendo menos atividade. Então, o ideal é que você coma menos e que você procure alimentos que não tenham uma digestão muito difícil, senão vai ser difícil você dormir, entendeu? Então, é por aí que se diz que pela manhã se deve comer como um príncipe, no almoço como um rei e à noite
como um mendigo. Ô, Adelaide, quer dizer então que se você tá pensando em ir para uma buchada, vá de manhã, não vá à noite, é isso? Vá no almoço, vá no almoço, né? Vá no almoço, porque a digestão da buchada é lenta. Então, se você de manhã quer ter energia para trabalhar, você não vai comer um alimento que é tão robusto, né? E que tem uma digestão tão difícil, né? É, Então, de preferência em finais de semana, porque se você vai voltar para trabalhar, você vai ficar era isso que eu queria sem saber. energia, né? Bom, primeiro alguns restaurantes, churrascarias, por exemplo, ela à noite ela oferece descontos, né? É, Me parece então que é porque naturalmente as pessoas vão menos, frequentam menos a churrascaria à noite. E provavelmente uma das razões é justamente essa, né? Que as pessoas comem atrair as e pessoas, depois, né? depois que elas comem um churrasco, elas ficam com mais dificuldade em dormir. Ou dormem com Dormir. mais dificuldade, É, dormem com problemas e tal. é Então verdade. isso é uma. E aí você falou também que as pessoas que vão voltar ao trabalho à tarde não devem comer uma buchada ou uma grande feijoada porque vão Uma ficar meio feijoada. sonolentas. Não vai ter E, energia, vai ficar sonolento. Porque pois é, todo o sangue vai para o estômago para fazer para facilitar a digestão. Então você vai ficar mais sem energia mesmo. Entendeu? então, isso é uma coisa interessante que as pessoas talvez não saibam. As pessoas, quando elas comem essas comidas muito pesadas, que exigem muito esforço para a sua digestão, então a digestão da comida necessita muita energia e por isso as pessoas ficam mais sonolentas. Então, essa é a razão daquele sono que as pessoas têm após as comidas pesadas. Ô, Com Adelaide, e o certeza. hábito de dormir, a sesta, é, existe é por isso também que as pessoas após a refeição, após o almoço, elas vão dormir um pouquinho. Esse dormir É. um pouquinho é uma questão cultural ou é porque realmente o corpo exige? Olha, Alexandre, eu vou ser sincera a você. Eu não sei dizer exatamente a explicação, mas eu sei que é recomendado agora um sono que não ultrapasse 20 minutos, no máximo meia hora. Não é aquele sono que você vai dormir às 2 horas e vai acordar às 4. Isso aí também não é bom. É um sono rápido, como um descanso para você carregar suas energias para o próximo expediente, entendeu? É nesse sentido. Agora, se você fizer uma refeição com um alimento de digestão difícil, você não vai conseguir fazer esse cochilo. Muito menos rápido, entendeu? Porque a digestão vai ser mais lenta e você vai ter dificuldade em conciliar esse sono, entendeu? Perfeito. Eu lembro que uma vez, é uma dessas pegadinhas de televisão, né? Então, era um programa esportivo. E, naturalmente, os programas esportivos, eles fazem de tudo, né? Eles começam a gastar energia do esporte e começam a evocar outras coisas para conversar. E eu lembro que uma vez, um dos comentaristas, provocando a audiência, ele perguntou que se no modo de entender das pessoas, se antes das partidas de futebol, os jogadores deveriam comer uma macarronada com muito molho, com muita uma macarronada, ou uma saladinha frugal, uma não sei o que, não sei o que lá. E eu vou passar essa pegadinha para você. No seu modo de pensar, Adelaide, antes de um jogo de futebol, os atletas devem ser alimentados com saladas ou com, por exemplo, uma macarronada. Veja só, Alexandre, isso aí já é uma nutrição mais específica, não é? Porque existe a especialização em nutrição e atividade física. Então, quando você bota atividade física, a alimentação muda. Mas a notícia que eu tenho para lhe dar é o seguinte: o pessoal que vai jogar futebol, veja, um goleiro ele chega a perder 5.000 calorias. O goleiro numa partida de futebol. Você imagina quem corre para lá e para cá, para lá e para cá. É muita energia. Então você precisa de uma fonte de energia que seja de fácil digestão, né?
mas que dê um aporte de calorias para esse pessoal aguentar, senão eles vão ficar com hipoglicemia e vão desmaiar. Então, a macarronada é que é o indicado. Entendeu? Agora, você não vai dar uma macarronada com o molho, a bolonhesa, você não vai, porque já vai ter a carne. Você, que vai ser mais difícil a digestão. Você não vai dar uma macarronada com um molho de tomate muito condimentado, porque isso também dificulta. Mas ele precisa de uma macarronada para ter fonte de energia para perder ali no jogo, não é? Perfeito. Então, Mas isso, eu digo, isso é nutrição e atividade física. É muito diferente da alimentação normal. perfeito. Então você que está em casa nos acompanhando, veja que se é uma atividade física, o tipo de alimentação é um pouco diferente porque existe os picos de consumo de energia e essas coisas todas. Mas é, em princípio e só em princípio, é a alimentação que deve ser dada a um atleta antes da partida. Se você tem as duas alternativas, ou uma salada ou uma macarronada, a macarronada é mais indicada desde que não tenha os molhos, as coisas que vão perturbar a digestão, Dificultar a dificultar a digestão, né? digestão. Mas em princípio tem que ser alguma coisa que produza não, calorias suficientes para que eles É. possam desempenhar o jogo normalmente. Né? E aí a Adelaide chamou a atenção de que os goleiros, que são daqueles atletas, aqueles que têm menor mobilidade, que são que correm menos, gastam podem gastar cerca de 5.000 calorias, que é muita coisa. Então isso é um negócio interessante. Mas Adelaide, existem alimentos que são usados normalmente aqui no Nordeste, que são usados normalmente pela manhã, que são os tubérculos, né, as macaxeiras, as batatas, essas coisas todas. E normalmente a gente vai, por exemplo, se a gente for a um hotel, então tá lá, café de hotel tem tudo, né? Mas em Aqui no princípio, Nordeste, né, Alexandre? Porque no Sul não tem nada disso. então você Nada. que quer tomar um café bom, viaja para o Nordeste, porque aqui tem a Viagem para o praia, tem Nordeste. um Aqui tem pessoal de muito tudo. gentil e tem uma É. comida muito boa, muito farta e muito boa. Mas em princípio nos hotéis, então se servem, quer dizer, é oferecido ao público os pães e outras massas, né? As manteigas, os queijos, os tubérculos, os ovos, as tapiocas, enfim, essas coisas todas. Quer dizer que se a pessoa puder, é para comer um pouquinho de cada um ou come mais de um e o resto é só para sambar mesmo. Não, você deve procurar escolher, né, alimentos que sejam saudáveis, como eu falei, né? Se você tiver acesso a esses tubérculos, então é melhor. Agora também eu sou daquele tipo que não sou tão radical, sabe, Alexandre? Eu acho que também você não pode viver numa rotina a vida toda, entendeu? Se você está no final de semana, você pode variar. Agora não extrapole, não é? Vá comer, por exemplo, muito bolo, né? Se vai comer um bolo, procure um bolo que não tenha cobertura, recheio, tipo um bolinho de laranja, um bolo de trigo, né? Uma coisa assim, ou banana, laranja, alguma coisa. Então, assim, você quer variar, eu acho certo, tem que variar, mas lá em todo hotel ele oferece iogurte, frutas variadas, né? Granolas, né? Então você pode também fazer uma refeição assim, e se quiser também botar um tubérculo, né? Uma tapioca que é menos calórico do que o próprio pão, né? Porque se Menos come calórico. bastante pão. Sei. Ô Adelaide, vamos imaginar que as pessoas elas tenham. Porque no Brasil, e em outros países, infelizmente, existe muita fome. Então as pessoas não têm como comer muito, ou não tem nem o que comer às vezes. Mas uma pessoa que não vive em risco, não vive em situação de insegurança alimentar, que ela tem refeições, após uma refeição, a sensação de fome normalmente começa quanto tempo após a refeição? Aí depende do tipo de alimento que você vai comer.
não é, Alexandre? Porque, por exemplo, o carboidrato, ele leva em torno de 1 hora para ser digerido. A Uma hora. proteína, duas Quer dizer, horas. A então, gordura, 3 horas, então veja bem, então, entendeu? pelo que eu estou compreendendo, se a pessoa concentrou aquele tipo de alimento numa refeição, 1 hora ou 2 horas, 3 horas depois já está com fome mais uma vez, é isso? Se você fizer uma Perfeito. alimentação equilibrada, que tenha proteína, gordura, carboidrato, fibras, não é? Então você vai ter em torno de 3 horas para Três fazer, horas. Então, desde que não tenha gordura em excesso. Por exemplo, tipo uma feijoada. Feijoada tem o quê? não, Tem o feijão e tem as carnes, não né? vamos falar mal da Então feijoada. a digestão aí é bem mais difícil, Não né? falemos mal da feijoada, não falemos mal da feijoada. Não, Mas, eu adoro feijoada. mas Mas veja bem, veja, a gente tem que saber o que a gente está comendo para ver quanto tempo a gente vai passar a voltar a ter fome. essa minha pergunta é interessante que eu estou falando das comunidades que têm, vamos dizer assim, não estão sob risco alimentar, aquelas que comem normalmente, né? Porque existem É, comunidades que, infelizmente, vivem o risco vivem permanentemente sob o risco da insegurança alimentar. Às vezes não tem o que comer, né? Mas vamos imaginar que elas têm o que comer. Ou tem que comer em casa, ou no trabalho, ou enfim, algum canto assim que ela come. Então, vamos imaginar que ela tome café às 7 da manhã. E ela tem o hábito de almoçar, vamos colocar também, só por uma questão de um efeito de raciocínio, às 12 e janta às 7 da noite. Em alguns cantos há o hábito do lanche, o lanche de meio de tarde e até mesmo o lanche, existe em alguns cantos o costume da ceia, que é uma refeição que se faz depois do jantar e é. antes de dormir. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esses horários, Adelaide, a questão dos horários Veja de só, comer. quando a gente vai aplicar uma alimentação normal, a gente recomenda que o valor calórico daquela dieta, quer dizer, a sua dieta completa, ela seja dividida em 3 refeições principais e 2 lanches, tá? Então, você toma café da manhã, uma alimentação completa, né? No lanche, você come ou uma fruta que você possa comer com a casca, ou que tenha muita fibra, tipo uma laranja, né? Sabe que a laranja tem muita fibra, né? Ou então uma castanha, entendeu? Que não é comer um punhado de castanha, é comer um pouquinho, né, de nozes ou de castanha de Pará. Aí você vai almoçar também, vai ter uma alimentação completa ali. Aí à tarde, ou você repete essa sua opção pela manhã, ou vai comer um pedacinho de pão integral com um queijo desnatado, né? Só para você não deixar muito tempo o estômago sem funcionar e vai sentir muita fome. E à noite você come o seu jantar. Tem gente que tem necessidade de ainda comer alguma coisa antes de dormir, né? Mas tem que ser uma coisa muito leve, senão vai dificultar o sono, entendeu? Então é assim, o indicado é isso, que você também não passe tanto tempo em jejum. Ô, Adelaide, existem, como eu falei, existem pessoas que têm mais dificuldade. E eu tenho um cunhado, um cunhado queridíssimo, Alexandre Maia Brandão, que é um grande, é um trabalhador, né? Ele é uma pessoa que trabalhou com tudo. Alexandre Maia Brandão é uma pessoa assim, que eu tenho um respeito e amizade muito grande, um amor fraternal. E ele trabalhou um tempo numa empresa que fazia muito transporte de cargas que chegavam ao Porto do Recife e eram encaminhadas para Maceió. Então ele gerenciava uma transportadora e ele administrava lá os caminhões chegavam no porto, os caminhões eram carregados e eram encaminhados para Maceió. E lá naquele tempo ele conheceu um estivador, e conheceu diversos estivadores, né? Um deles ele falava muito de um rapaz chamado Putruc. Putruc era o apelido do cara. E o Putruc era um rapaz forte, robusto, e ele, de alguma forma, ele estava tanto tempo ali que ele começou a frequentar
alguns lugares que esse pessoal também frequentava. E ele disse que uma vez ele ficou assustado de ver o putuque se alimentar. Que o putuque, na hora do almoço, as pessoas não ganhavam muito bem, né? Na hora do almoço chegava lá num restaurantezinho daquele lá de um pé de escada, vamos dizer assim. Aí pedia a sopa, que a sopa dos pratos ofertados para o almoço era o mais barato. Porque Sei. naturalmente era água, muita água, tá certo? Sei lá o que tinha ali dentro, um pedacinho de carne, um pedacinho de... não sei, era água, né? Então o putuque, em cima da mesa, daquelas mesas, para o pessoal que tá rompendo não tem esse costume, mas no resto do Nordeste, os mais populares, em cima das mesas tinha normalmente uma garrafa com farinha e uma garrafa com pimenta. Então ele disse que o putuque pedia lá a sopa, enchia a sopa com farinha, tome farinha, Farinha, nossa. muita farinha, enchia de farinha, e depois botava pimenta. E depois comia aquela gororoba, né? E aquilo dava ao putuque muita força. É, Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, só para completar, só para um toquezinho para quem está em casa. Esse costume do putuque, naturalmente, o putuque não desenvolveu essa técnica, ele aprendeu com outros, que é uma forma de tornar o almoço mais barato numa coisa mais energética. é. E no final era seguido por muita gente. Até que um dia o dono do restaurante resolveu mudar o regime e deixou de botar as garrafas em cima da mesa. Então o pobre do putuco só tinha que tomar sopa mesmo, e então de tomar aquela gororoba, que era uma espécie de pirão, né? Aquele pirão apimentado lá. É, Mas eu queria que você comentasse esse costume do putuque, qual é o objetivo disso? Isso, o putuque nunca estudou nutrição, viu? Ele faz aquilo por instinto. Mas eu aproveito para é. mandar o meu abraço para o meu amigo, querido cunhado, Alexandre Brandão, Maia Brandão, e o meu beijo para todo mundo da família. O Náutico venceu, o Náutico está na frente. O Alexandre Maia Brandão ele mora atualmente em Florianópolis, mas É Alexandre Timbu. Alexandre Timbu. Timbu é a marca, É, no Instagram é o Alexandre mascote Timbu. do Náutico. O Timbu é o mascote do Náutico. Mas Adelaide, como é que é essa história? Bom, Alexandre, veja só, isso acontece muito com o povo que não tem condições de se alimentar direito, né? Ele tinha que fazer uma opção, ou ele levar dinheiro para casa, para a família, ou ele ia comer. Então, o que é que ele fazia? Ele pedia uma sopa, essa sopa, normalmente ela é feita com alguma proteína, né? Ou carne ou frango, mesmo que não se deixe a proteína lá, mas se bota para dar um sabor e fica traços de proteína, mesmo que seja só o caldo, fica traços ainda de proteína. Então, o que é que ele fazia? Ele aumentava o valor calórico, né? Para ele ter mais energia, né? Passar a fome dele, principalmente, né? A pimenta era só para dar um condimento ali, né? Mas realmente ele era sábio na incipiência dele, né? Ele fazia por intuição, mas ele aumentava o valor calórico da dieta dele. Infelizmente é assim, Alexandre, quando eu atendia no ambulatório do Hospital das Clínicas, eu atendi uma vez uma mulher imensa. Ela não era obesa mórbida, mas ela era bem gorda. E você sabe que era que ela comia o dia todo? Picolé. Porque ela vendia picolé, entendeu? E ela passava o dia na rua. Então, o que ela tinha para comer era picolé, entendeu? Então, você imagine como é a gente explicar para uma pessoa que não tem dinheiro, que só tem aquele alimento ali disponível, né? Que o que ela vender, ela tem que levar para casa para comprar comida para os filhos. Como é que ela ia substituir? Olha, é tão difícil, sabe, Alexandre? Que a vida desse povo é uma vida muito difícil. É por isso que a gente vê tanta obesidade hoje em dia no pessoal mais pobre, porque, por exemplo, o picolé ela fazia em casa, não é? Não era ultraprocessado, mas é muito mais barato você comprar um Doritos, uma pipoca, do que comprar um alimento, né? Mesmo que seja uma fruta, né? Ou um iogurte, ou um litro de leite, né? Então, assim, a farinha que tem, que ele usava, é quase como uma caloria vazia, quer dizer, ela não oferece nutrientes, entendeu? Ela dá sabor,
Aqui no Nordeste a gente tem um hábito, eu adoro farofa, né? Aqui se bota farofa em tudo. Mas a gente bota como um complemento. A gente já tem naquele prato o arroz, o feijão, a carne, a verdura. Aí a gente bota porque a gente gosta daquele sabor que ela dá, né? Mas isso daí não pode ser a base da alimentação. Mas infelizmente, fazer o quê? Mas quer dizer então que. Daí o Bolsa Família, para pelo menos as crianças terem acesso mais a alimento, né? O que falta é fiscalização, o que falta é orientação, porque a cultura do povo é ir jogar em bets com o dinheiro do Bolsa Família. Isso está errado, né? Mas vamos em frente. Não, eu quero saber se do ponto de vista da nutrição, o Putuco tinha razão, né? Quer dizer, ele fazia, Tinha, ele tinha. introduzia ali na É. sopa dele, Ele que já tem um pouquinho mais, aumentava o valor calórico aumentava da o valor sopa. calórico. Então, Putuque, os nossos cumprimentos, Putuque, pela sua sapiência, uma Foi sapiência, sábio, né? um homem de grande sapiência. E naturalmente, renovo os meus cumprimentos para o meu amigo Alexandre Maia Brandão, que eu não sei se ele aprendeu também com o Putuque, eu não sei se ele chegou a comer lá a comida do Putuque, mas eu não sei exatamente, aí o Putuque vai sentar em outra mesa. Olha, Alexandre, quando eu era pequena, existia, ainda tem, viu? Que a gente adorava, veja, uma chamada farofa de bolão. Que era o quê? Pegava-se a farinha, tá? Às vezes se botava é, temperos, né? Tipo tomate, cebola, pimentão. Aí misturava com aquela farinha e jogava água quente. Aí cozinhava aquela farinha. Aquilo era uma delícia para você comer com carne guisada, até com ovo frito. Veja, é uma coisa relativamente barata, não é? Mas que fornece energia, porque para fornecer energia é bem mais barato. Um alimento que é a base de carboidrato, ele é bem mais barato do que um alimento proteico, né? Isso a gente não precisa ser sábio, né? Nem ter grandes conhecimentos, é só ir no supermercado, né? Olha, bom, e nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria que você ainda comentasse algumas coisas. Existem algumas técnicas que pessoas têm para matar a fome. Como você falou, existem alimentos que dão aquela sensação que saciam a fome. Né? E, É, naturalmente, em função do tempo que ele demora a ser digerido, a sensação de fome passa mais ou menos tempo é. para retornar. E, evidentemente, que as pessoas, de modo geral, elas só comem quando estão com fome. Não é? Ou então um hábito, tem que comer naquela hora, senão vai comer depois. Né? Mas existem também um tipo de pessoas que usam a água para matar a fome. Quando está com fome, toma um copo d'água e fica ali, e enrola o estômago até esse tipo de técnica de matar a fome com água serve para alguma coisa? Olha, Alexandre, momentaneamente você preenche o estômago, né? Mas a água, ela é fluida, ela no instante passa pelo estômago, porque ela não tem o que ser digerido ali. Então, ela passa, vai para o intestino, vai hidratar, entendeu? Mas alimentar, ela não tem, assim, uma fonte calórica, uma fonte proteica, uma fonte de gordura, entendeu? Então, assim, é, não vai, não, é uma forma de você enganar mesmo o estômago, né? Você enche aquele estômago, né? Mas no instante esvazia também. Sei. Bom, nós estamos chegando ao final de mais essa edição de Semana Comendo Bem de Sol a Sol. E hoje nós falamos um pouco sobre os hábitos alimentares, sobre as refeições, os seus horários. E a Adelaide, mais uma vez, deu um show. Deu um show explicando que cada refeição deve ter, as pessoas devem, de modo geral, incluir nas refeições é, alimentos que pertencem a três grupos alimentares. São as gorduras, são as proteínas e são os carboidratos. E cada um cumpre uma função. E cada um cumpre a função. E esses elementos nutritivos são encontrados em diversos tipos de alimentos. Né? E a pessoa deve escolher aquele que serve, que se adequa melhor para os horários. Ela reforçou aquela ideia de que as pessoas devem se alimentar em função da atividade que cumpriu e que vai cumprir. Então, por exemplo, se as pessoas vão trabalhar,
elas vão ter um tipo de alimento. Elas não vão comer para ter sono. Elas vão ter que comer para se alimentar. Então, por favor, você que está pensando em comer uma feijoada na segunda-feira, não vai com calma, come a feijoada, tá certo? Mas come um pouquinho, né? Não come aquela feijoada, você deve comer aquela feijoada Ô, assim. Alexandre, de preferência, depois comer um pedaço de uma fruta que tem enzimas, tipo abacaxi, mamão, Pois é, tá né, que vendo? já vai ajudar na digestão. Ô, Adelaide, aquela história que diziam que antigamente, passando abacaxi que eu tomei leite. Ou então não pode comer leite porque Vai comer manga, né? não pode tomar leite porque comeu manga. Como é aquela história? Aquilo é Ah, verdade? aquilo ali era para enganar, né, o povo, não era, Alexandre? Porque o leite sempre foi mais caro, não é? Porque se vendia o leite, se fazia queijo, e com isso se agregava mais valor ao lugar onde era produzido, né? Então, era para enganar mesmo os empregados, botar coisa na cabeça deles, né? Superstições assim, só para economizar mesmo, não era para. Não tem nada disso, nada Não, né? disso. Bom, pois bem, então chegamos ao final do programa. Hoje você já pode, depois desse programa, você já pode escolher melhor como os horários de comer. Não vai comer uma comida muito pesada, uma buchada, antes de dormir, porque você vai dormir com mais dificuldade. Não vai comer uma buchada no dia de trabalho, você também vai ter mais dificuldade. Mas rezando para que o fim da jornada 6 por 1 passe logo, então a gente já pode começar a programar comidas pesadas aos sábados e aos domingos. E se você vai jogar uma partida de futebol, lembra que você tem que ter uma comida que dê energia, mas que não dificulte a sua digestão. Então não vai É. comer uma feijoada, não vai comer uma macarronada com muito molho, come uma macarronada que vai dar o alimento certo. Adelaide Rego, muito obrigado, boa tarde e a palavra para você, para suas despedidas, como sempre. Então, Alexandre, o que a gente procura aqui é informar as pessoas, né, em relação à alimentação saudável, não é? Porque isso tudo é recomendação da Organização Mundial de Saúde. Nada do que é feito na nutrição é de forma aleatória, né? A gente segue normas da Organização Mundial de Saúde, né? Então, isso nunca vai sair da moda, tá? Pode ter modismos aí, dietas fantásticas, uso de canetas e tudo mais, né, para emagrecer, mas a alimentação saudável, ela é padrão. Ela tem que ser, se você quiser ter uma vida saudável, você se alimente de forma equilibrada. É isso. Perfeito. Até logo. Um abraço a todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.